Olá! Boa noite a todos! Ao ritmo desta linda canção, iniciamos mais um quadro Entrevistando. Entrevistando é um espaço aberto onde a gente trata de vários assuntos, a gente recebe convidados, a gente apresenta produtos, serviços, talentos e a gente faz acolhimento. E hoje não será diferente, a gente teve um Entrevistando na segunda-feira, um super Entrevistando falando sobre a excelência com Yuri Trafani, e hoje vamos receber o Dr. André Vedovato, que vai falar de um assunto que vai ajudar muitas pessoas, não? Então, logo mais, o nosso convidado vai entrar aqui. Enquanto isso, a gente inicia essa abertura ao som desta linda canção, que é o nosso General é Cristo. Eba! Enquanto o nosso convidado não entra, então, você que já conhece o nosso trabalho, que já conhece esse quadro que se chama Entrevistando, é um quadro super legal, super bacana, onde a gente recebe vários convidados, a gente tem um bate-papo informal. Então, a gente vai bater um papo aqui, juntamente ao Dr. André, vamos falar um pouquinho da ansiedade, você que tem dúvidas, gostaria de esclarecer alguma dúvida a respeito do assunto, então sinta-se à vontade para poder fazer suas perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas já, porque começamos a divulgação já faz alguns dias, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre a ansiedade na pandemia. O nosso convidado já está na linha, já está aqui ao vivo, como eu disse. A gente vai abordar esse assunto, ele vai entrar, vai se apresentar, vocês vão poder conhecê-lo e vai ser um bate-papo bem informal, muito legal. Então chame seus amigos, você clica no aviãozinho, pode compartilhar para o mundo, porque o que nós queremos é ajudar, é auxiliar com as informações. Você que tem dificuldade, que tem dúvida, então não deixe de encher de corações a nossa live e também participar conosco de forma integral, do começo ao fim. Seja muito bem-vindo a esta live. Já vou fazer o convite ao nosso Entrevistando de hoje, tá? Aí vou ter que parar a música, exatamente, a gente inicia desta forma, mas a gente convida ele assim que ele entrar, ele vai se apresentar e a gente vai iniciar o nosso bate-papo de hoje. Tá chegando. Olá, doutor André, boa noite. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo, e você tá me ouvindo bem? Tá me captando bem? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu acho que eu estou com algum probleminha aqui. Eu vou tentar sair e entrar de novo, ok? Ok, tudo bem, tranquilo. Enquanto isso, eu continuo batendo papo aqui. Pessoal, então, o nosso convidado já está aqui, teve algum probleminha de acesso, mas você pode ficar aqui. Isso aí, enquanto isso, você que ainda não está inscrito aqui no nosso Instagram, você pode aproveitar, clicar ali em cima, já se inscreva, tem muita coisa para oferecer para vocês. Hoje é o Dr. André que vai estar aqui com a gente. Segunda-feira vamos receber a enfermeira escritora Silvia Pellegrini, que vai falar de autoestima. E também, na outra semana, vamos trazer a hipnose. Isso aí, com meu amigo Marcelo Lobato. Logo depois da hipnose, vai vir uma pessoa uma pessoa fantástica que vai falar sobre residência multidisciplinar multiprofissional. Então, eu vou dar o acesso aqui ao Dr. André, porque agora a gente consegue começar a nossa conversa. Isso aí, vamos lá, enquanto ele entra. E agora? Agora sim, Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutor André. Agradeço muito essa parceria, de você aceitar esse convite, de participar de forma informal, né, que a gente vai bater esse papo e falar de um tema de grande relevância na atualidade, que é a ansiedade. E eu pessoalmente conheci seu trabalho, não de hoje, então já faz alguns anos que eu acompanho seu trabalho, e não podia ser outra pessoa, né? Você é a primeira pessoa que eu convido, mas eu pretendo também chamar o doutor Alexandre, se ele estiver assistindo, então já vou mandar um zap para ele, para ele vir trabalhar da saúde mental, acho que nos adolescentes, acho que essa é a linha que ele trabalha, se eu não me engano. Então, antes de qualquer coisa, eu te pedir para você se apresentar. Aí, se você puder se apresentar, para que as pessoas possam te conhecer e conhecer um pouquinho o seu trabalho, e a gente inicia o nosso bate-papo. Perfeito, Sérgio.
Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, Sérgio? Não é de hoje que a gente se conhece. Considero você um amigo, além de um colega de profissão aí. Muito obrigado, viu? Gratidão pelo convite. Obrigado. Bom, meu nome é André Vedovato, né? Eu sou médico formado pela PUC Campinas. Fiz residência também na PUC Campinas, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio, né? Trabalhamos junto também no Hospital Ouro Verde, aqui em Campinas, na enfermaria de psiquiatria. Ainda na época de residência, eu me especializei em dependência química, né? Pela Uniad Unifesp. E iniciei minha carreira como psiquiatra inicialmente, né? Sustentando, inclusive, meus trabalhos atuais são os mesmos da época que eu saí da residência, né? Trabalhando em clínica, né? Consultório, trabalhando também com psiquiatria de urgência e emergência no SAMU de Campinas, sou psiquiatra do SAMU de Campinas, e trabalhando também em enfermaria de saúde mental em um hospital geral, que é em Sorocaba, na Santa Casa de Sorocaba, onde também eu faço a preceptoria de alguns residentes do programa de residência de psiquiatria lá de Sorocaba, né, da prefeitura. No decorrer da minha experiência, principalmente de consultório ambulatorial, eu fui notando uma certa dificuldade no acompanhamento dos pacientes e no sentido de não conseguir oferecer para eles uma cura, né? Ou uma ausência de medicações. Eu vou iniciar um tratamento, mas quando que eu vou suspender essa medicação? Quando que ele vai receber alta do meu acompanhamento? E daí eu fui notando que, na verdade, a nossa medicina, do jeito que ela é fornecida hoje, ela deixa muito a desejar quando a gente está falando de doenças crônicas, né? Ela é muito efetiva para doenças agudas, urgência e emergência, mas quanto a doenças crônicas, realmente ela deixa muito a desejar. E eu fui em busca de outros conhecimentos que pudessem agregar à minha prática clínica para que eu não precisasse depender tanto de medicações, por exemplo, ou que eu pudesse ser mais efetivo, ou, enfim, fornecer mais para os pacientes. Além disso, concomitantemente com isso, o Sérgio deve se recordar, eu tenho um antecedente de obesidade e nesse meio tempo estava indo já num processo de mudança de estilo de vida, quando também comecei a buscar algumas coisas para benefício próprio mesmo, né? E devido a essas duas situações, eu iniciei estudos dentro da área da nutrologia, na nutroterapia psiquiátrica, depois fiz alguns cursos em biofeedback cardíaco, em outras técnicas de manejo de estresse e atualmente também a pós-graduação de medicina ortomolecular e também de medicina funcional, né? Então, estou indo aí para prestes a finalizar minha terceira pós-graduação, né? Então, atualmente eu atuo dessa forma, né? Sou um médico psiquiatra, especialista em dependência química, medicina ortomolecular e também medicina funcional integrativa. Que legal! Olha que currículo, hein? Oh, parabéns, viu, doutor André? Parabéns mesmo. Eu vi que o doutor Alexandre já entrou aqui, já deu um sinal e colocou lá, não podia deixar de fazer, né? Uma piadinha, com certeza. Colocou lá, era obeso mesmo. Doutor Alexandre, já vou logo, já lançando aqui meu convite, porque o próximo vai ser o senhor, tá? Para a gente falar aqui sobre a psiquiatria na adolescência, porque eu sei que é a linha que você atua. Então, doutor André, parabéns pela sua carreira, né? Pela busca do conhecimento. Eu te conheço há muito tempo, como eu disse. E hoje as pessoas estão aqui para poder interagir um pouquinho sobre a ansiedade, né? Esse assunto que tem onde a gente vai, a gente escuta, né, as pessoas trazendo, falando sobre ansiedade, inclusive algumas pessoas preocupadas, né, com o momento que nós estamos passando. Para quem não consegue entender o que é ansiedade, de forma mais sucinta, uma pessoa leiga, o que seria uma ansiedade, né, para a pessoa entender e talvez começar já a entrar no caminho aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, e caso ela tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, já vai lançando aqui, a gente vai conversando. O que seria uma ansiedade? Sérgio, isso é bastante interessante, porque, afinal, eu acredito que, espero que todos que estejam aqui nos assistindo
já tenham sentido ansiedade na vida e sintam isso com uma certa frequência, né? E sintam-se felizes por sentirem ansiedade às vezes, né? Se você não tem ansiedade, isso quer dizer de duas possibilidades, uma, né? Ou você já faleceu, né? Ou você está morto, né? Ou uma outra condição, que daí a ansiedade não pertence muito, é a psicopatia, né? Você é um sociopata. Então, espero que você tenha essas sensações na sua rotina. E apesar da gente estar muito acostumado com a ansiedade, a sentir isso, nem sempre é muito fácil colocar uma definição para a ansiedade, né? A gente pode relatar alguns sintomas que a ansiedade contempla, né? A gente pode associar isso ao medo, por exemplo, mas não é tão simples assim. Inclusive, historicamente, a ansiedade, ela antigamente era descrita muito como uma fragilidade moral ou religiosa, era associada a isso em estudos religiosos, ou até associada a condições médicas mesmo, condições clínicas, né? Tentavam associar a ansiedade com distúrbios neurológicos, ou distúrbios cardiológicos, ou distúrbios até da otorrinolaringologia, de distúrbios vestibulares, devido à tontura que alguns pacientes têm com a ansiedade. Mas a ansiedade, tentando simplificar, não deixa de ser uma emoção, ela é considerada uma emoção, né? De uma antecipação de algo errado, né? Ou seja, você antecipa de que algo vai acontecer de errado e isso gera uma sensação de desconforto, de disforia, de irritabilidade, né? Ou então chega a ter sintomas somáticos. O que significa sintomas somáticos? Sintomas que são transferidos para o seu próprio físico, né? A gente vai poder depois discutir melhor sobre o sistema nervoso autônomo simpático, né? Que é da onde vem sintomas somáticos. Mas sintomas físicos, né? De taquicardia, falta de ar, tremores, tonturas e etc. Né? É interessante também a gente... muitas vezes a ansiedade ela é usada como sinônimo de medo, tá? E isso pode ser considerado assim, tá? Existe uma falha de nomenclatura, inclusive uma falha, uma dificuldade até de tradução, né? Quem associou a ansiedade a doenças mentais foi o nosso papai Freud, né? E até isso acontecer demorou um tanto. Por tradução, ansiedade seria sufocamento, seria aperto, né? Depois foi traduzido como angina, que é o termo que a gente usa hoje na cardiologia para dor torácica, dor no peito, dor no coração, né? E atualmente associam-se muito a ansiedade com o medo como sinônimos, né? Mas existem umas pequenas diferenças entre eles, né? A ansiedade seria mais a antecipação, certo? E Sim. o medo seria mais aquele sintoma imediato, né? Aquela reação imediata. O evento acontece, o objeto aparece e as reações acontecem, né? Então, tem talvez uma pequena diferença, vai depender de autor para autor, de pessoa para pessoa para definir isso. Mas espero que tenha ficado mais ou menos claro aí, deu para entender um pouquinho, Sérgio? Deu, claro. As pessoas que estão nos acompanhando, com certeza. Pessoal, pode encher o Dr. André de corações, como eu disse, é o nosso convidado de hoje. Então, ele precisa voltar, porque a gente já montei aqui todo um cronograma para convidar ele, para que nós venhamos a dar continuidade nessa sequência, porque eu também atuo diretamente na saúde mental já faz muitos anos, e a gente tem visto que tem muitos conhecimentos em várias áreas sendo difundidos, né? E na saúde mental tem sido muito pouco, né, falado sobre os cuidados em saúde mental, os manejos, né, e até as doenças, né. É bom que as pessoas entendam, possam identificar e buscar ajuda. Então é por isso que aqui a gente vai trazer os profissionais que atuam diretamente na área. Como eu disse, o doutor André está aqui, com certeza, já está no meu cronograma por retorno. O doutor Alexandre também que está assistindo. Como eu disse, o nosso amigo hipnólogo, o Marcelo Lobato, está assistindo também, o nosso próximo convidado. Então teremos vários profissionais que vão vir aqui para passar as informações e orientações. Doutor André, isso ficou muito claro, muito bem explicado, as pessoas estão dando joia ali. E como que a pessoa consegue identificar? Porque a gente sabe que tem aquela coisa que é natural, que todo mundo tem,
E a gente sabe também que tem algumas fases quando elas começam a ser atingidas, aí a gente tem que abrir, né, o olho e para poder começar a buscar ajuda. Quais são os momentos? Porque aí a pessoa, quando ela começar a chegar nessa fase, opa, agora eu vou ter que buscar um profissional. Então, quais são os momentos que a pessoa, ou a família, ou os familiares precisam ficar mais atentos para poder prestar atenção, ou em alguma pessoa que está próximo, ou talvez em si mesmo. Em quais momentos? E quando esses sinais começarem a aparecer? Ainda mais nesse período de pandemia, né, Sérgio? Muito tem se falado de ansiedade. E eu acho importante a gente caracterizar aqui alguns comportamentos ou sintomas que não são característicos específicos, né, da ansiedade, ou nem entram como sintomas de critérios diagnósticos para a ansiedade, mas seriam interessantes de serem monitorados pelas pessoas nesse período de maior ansiedade, né? É comum, quando a pessoa se sente mais ansiosa, que ela comece a procurar satisfação ou maneiras de se acalmar em alguns comportamentos. Talvez essa pessoa comece a se sentir mais sozinha, uma necessidade maior de falar com pessoas mais próximas, né? Talvez essa pessoa tenha comportamentos evitativos, né? Prefira não se expor tanto, principalmente ao objeto que gera essa ansiedade, no caso da pandemia, a questão de se manter isolado e se manter numa zona de conforto, inclusive. É comum também as pessoas que estão se sentindo mais ansiosas acabarem tendo compulsões alimentares, aumentar muito a ingesta de alimentos altamente palatáveis, por exemplo, alimentos açucarados, produtos industrializados, pães, massas, açúcar, doce e etc., refrigerantes. E daí você se atentar a isso já pode ser um indício de que você está descontando de alguma forma essa ansiedade, buscando essa amenização do desconforto em algo externo. Ou então você parou de fumar e voltou a fumar agora. Por quê? Algo não está legal. Intensificou o consumo de tabaco ou intensificou o consumo de alguma outra droga recreativa que você usa, intensificou o consumo de álcool, né? Isso daí são alguns sinais, né, que devem ser monitorados e, caso socorra, entrar numa autorreflexão e identificar se não há necessidade de procurar um profissional. Além disso, como eu disse anteriormente, a ansiedade é algo natural, ainda mais nesse período de pandemia, né? E todos nós já sentimos um pouco da ansiedade, estamos sentindo um pouco da ansiedade nesse período. Como saber se você deve procurar ajuda ou não? A partir do momento que você sente que a sua funcionalidade está sendo prejudicada, tá? Seja a sua funcionalidade no sentido de prejuízos físicos, né? Sintomas desconfortáveis demais, difíceis de controlar, uma preocupação muito excessiva, né? Que você não consegue controlar a sua mente. Sejam prejuízos profissionais ou acadêmicos, a ponto de você não conseguir se concentrar nas suas tarefas, de você não conseguir se organizar, de você já estar correndo o risco de perder o emprego ou de não estar concluindo o curso que você está fazendo, né? Sejam prejuízos sociais, você se torna uma pessoa muito irritada a ponto de ser muito ofensivo com os seus familiares, com os seus pares, não quer mais conversar com ninguém, ou até quando conversa não consegue prestar muita atenção no que a pessoa está dizendo. Então, a partir do momento que essa ansiedade passa a ser frequente e intensa e prejudicar a sua funcionalidade, é o momento de realmente procurar um auxílio. Tá? Obrigado pela resposta. Obrigado, pessoal. Vocês que estão assistindo, você que chegou agora, entrou agora, estamos recebendo o Dr. André Vedovato, que é psiquiatra, que trabalha com abordagem integrativa e ortomolecular. Então, você pode permanecer aqui na live, mas depois da live pode curtir lá a página dele, o Instagram dele, para conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. Tem bastante coisas publicadas. Eu sigo ele também, já
faz um tempo e eu acompanho as postagens que são de grande relevância, tá bom? E você está aqui no Entrevistando, você pode colocar sua pergunta, pode encher de coração essa nossa live e também seguir a gente, ok? Enquanto ele toma uma água ali. Então, a gente está abordando aqui a ansiedade. Então, ele trouxe algumas respostas já. Nós recebemos já algumas perguntas também ao longo das semanas, né, que vieram do Instagram, das redes sociais. E a próxima pergunta que eu gostaria talvez de fazer, mas ele já iniciou a resposta. Durante a pandemia, tem algumas dicas que você poderia dar para alguém? Como ele pode manejar essa ansiedade, né? Durante esse momento que nós estamos passando. Como que essa pessoa pode manejar a ansiedade? E depois já vou colocar e emendar com outra pergunta. E quando a pessoa já começou a identificar esses sinais que, que já se tornaram exagerados, onde e de que forma ela pode começar a buscar ajuda? Então, já emendo aí essas duas perguntas. A primeira é como manejar neste momento de dificuldades, onde parece que está todo mundo, né, meio que ninguém consegue dar mão para outro, né, fica um pouco difícil, mas a gente sabe também que o apoio, né, é de grande importância. Como que nós podemos, a pessoa que está agora assistindo, muitas pessoas vão assistir essa live ainda depois, porque ela vai estar salva, eles estavam esperando esse momento, mas como que ela pode manejar isso? Como que ela pode controlar ou encontrar um apoio neste momento? Certo. Bom, Sérgio, eu adoraria trazer para você aqui uma receitinha top para manejo de ansiedade, né? Mas que resolveria o problema de todo mundo. Mas, infelizmente, não há uma resposta simples para isso, né? E eu vou falar para você o que eu tenho feito, né? Para mim mesmo, né? O que eu tenho orientado minha família, meus amigos e até meus pacientes, tá? Primeira coisa, né? Entender que é um momento ansiogênico, é um momento de maior ansiedade, né? E aceitar essa situação, de certa forma, já ameniza, né? Ameniza um pouco esse desconforto, né? Entender que é natural você estar ansioso e a ansiedade não necessariamente é patológica, né? Como eu disse anteriormente, a ansiedade é uma antecipação de algo ruim, né? E na vigência de uma pandemia existe algo ruim acontecendo, então a gente antecipa. Será que eu vou perder o emprego? Será que a vacina vai surgir? E isso gera muita ansiedade, realmente, né? Então isso é natural, tá? Primeira coisa, aceitar essa ansiedade. Entre em contato com as suas emoções, entenda, nossa, realmente eu estou me sentindo muito ansioso, né? O que eu estou fazendo que está colaborando com a minha ansiedade, com a persistência dela, o que eu estou fazendo para manejar essa ansiedade, o que eu faço que ameniza essa ansiedade. Cada um tem uma resposta, né? E eu vou dar aqui algumas dicas, né? Que, na minha opinião, possam fazer diferença para vocês, né? Então, primeiro passo, entender que você não é obrigado a estar 100% agora. É normal estar ansioso agora, então diminua um pouco essa autocobrança, tá? Eu vejo isso muito acontecer com os meus pacientes no consultório, aumento das exigências no trabalho devido a estar em home office, os chefes pegando no pé. Eles têm também que cobrar, né? Eles são cobrados para cobrar vocês, né? Mas todo mundo está ciente de que tem criança em casa, tem que fazer comida ao mesmo tempo e não tem um espaço adequado para você fazer o seu trabalho, e daí tem que ajudar a criança que não está indo na escola, etc. Todo mundo está ciente disso. Então, se organize, tá? Crie uma rotina. Apesar de você estar em casa, em home office, crie uma rotina, como se fosse na sua rotina de trabalho. Então, acorde no mesmo horário, tá? Tenha um horário de café da manhã, tá? Inicie o seu trabalho num ambiente que não seja um ambiente social da casa. Tenha um espaço reservado para você trabalhar, tá? Faça intervalos, cansou, faça intervalos nesse meio tempo, tá? Priorize alguns momentos que você possa intercalar de relaxamento, ou então até eu vou ter que realmente cuidar dos afazeres da minha filha, do meu filho. Organize esses horários também para você conseguir concluir isso daí,
tá? Tem um horário para você dormir, tem um horário para você ter lazer, tem um horário para você socializar. Organize esses horários e tenha uma rotina, tá? Outra coisa que eu acho que é de extrema importância, não fique muito ligado nas mídias, né? Eu acho que é importante você se informar, mas seja inteligente na coleta dessa informação, sabe? Primeiro, selecione da onde que você está tirando essas informações. A gente vê cada um falando uma coisa, a gente fica muito perdido, isso aumenta bastante a ansiedade, tá? Então, escolha uma fonte, alguém que você confie, né? Um profissional que está sempre falando na TV, ou na internet, ou nas redes sociais aí. Escolha esse profissional, colete as informações dele e uma vez ao dia é o suficiente, né? Meia horinha é suficiente, ver uma notícia por dia já está bom. Não precisa dedicar muito tempo nisso, não perca muito tempo vendo isso o dia inteiro, né? Que mais? Extremamente importante você cuidar da sua saúde, cuidar de você. E eu acrescento de uma maneira que eu não quero ser grosso, mas já sendo. Cuida da sua vida, entende? Eu vejo muita gente discutir, hidroxicloroquina é benéfico ou não, ivermectina faz bem ou não, toma vitamina D. Gente, isso daí concerne aos profissionais de saúde, né? Aos estudiosos, aos cientistas, ao pessoal que está lá na linha de frente, tá? Eu entendo a preocupação, né? E entendo a busca para você tentar prevenir ao máximo esse contágio. Mas isso não concerne você que não tem outra profissão, você é engenheiro, você não é profissional da saúde, você é advogado, né? Não precisa se preocupar com isso, né? Então, cuide da sua vida e da sua saúde, tá? E o que fazer para cuidar da sua saúde? Tenha seus horários adequados de alimentação e coma alimentos saudáveis. Não coma, como eu falei anteriormente, é comum ter essas compulsões alimentares com alimentos que não são muito nutritivos e são altamente palatáveis. Então, busque uma alimentação saudável, tá? Pratique atividade física. Se vocês soubessem o benefício que a atividade física traz para a saúde física e mental, o tanto de estudo que surge mostrando isso, talvez o melhor remédio que a gente tem para diversas doenças crônicas aí, né? Então, evitar o sedentarismo e praticar atividade física. Busque cursos na internet, né? Se torne produtivo, né? Nos tempos livres aí. Inclusive cursos, por exemplo, de meditação. Sugiro que vocês façam meditação ou alguma técnica de relaxamento ou alguma técnica de respiração. Isso tende a melhorar bastante sintomas de ansiedade, tá? Priorize seu sono, tá? Tem horário para dormir, tem horário para acordar. Faça uma boa higiene do sono. Evita luz azul à noite, desliga a TV, ambiente escuro, quarto geladinho, tá? O que mais que eu posso te dizer que eu tenho feito aqui? Socialize, né? Apesar do isolamento social, busque alternativas para você conseguir socializar. A gente tem aí a tecnologia atualmente. Então, hoje estamos aqui na live, né? Estamos aqui na live socializando e as pessoas estão tendo acesso às informações, né? Exatamente. Então, faça aí videoconferência com seus amigos, né? Sejam criativos, se reinventem e socializem. Não há necessidade de ficar em total isolamento, no sentido de que você pode se comunicar de outras formas, né? Graças à tecnologia, usa a seu favor, né? Tem alguns estudos, Sérgio, mostrando também que a espiritualidade nesses momentos ajuda bastante, tá? Principalmente para talvez a população mais em risco aí, que são as pessoas que têm doenças crônicas graves, né? Cânceres, por exemplo, e também idosos, tá? Que são pessoas que, além da pandemia e da incerteza do futuro de, vou perder emprego, a questão econômica, como que vai ficar tudo isso? Eles estão, se você pensar bem, eles estão bastante preocupados com a vida deles mesmo, com a morte, né? A possibilidade de vir a pegar essa doença e vir a falecer, né? E nesses momentos trabalhar a espiritualidade, né?
pode amenizar Sim, bastante essa ansiedade. Tá? sim. Que eu esteja lembrando aqui, acho que é mais ou menos isso, Sérgio. Que legal, que legal. E tem também a estratégia não farmacológica, né, que é bastante usada, e como você citou todas elas, vou até mencionar aqui para quem está na live, meu último artigo publicado na Cielo, nos periódicos da Cielo, fala sobre o cuidado, a avaliação do impacto da música como redutor de ansiedade no atendimento odontológico de crianças. Então, eu apliquei a música terapêutica no atendimento odontológico de crianças. Eu convido quem que tiver interesse em conhecer esse trabalho, depois da live, só clicar no meu perfil ali, tem o link que você vai ter acesso. Realmente nós tivemos resultados bons, onde houve uma redução significativa nos níveis de ansiedade nas crianças durante o atendimento odontológico, onde as crianças conseguiram ser atendidas sem contenções, por exemplo, durante a aplicação de algumas medicações ou algumas extrações, algumas técnicas, né? Então, tudo isso que o doutor André trouxe, tem o cuidado farmacológico, que é de extrema importância, que também ele vai poder abordar lá no finalzinho, né? E quem tiver interesse em conhecer. E tem um não farmacológico, tudo isso que ele trouxe é de grande importância, que é associado, claro, com um atendimento e um acompanhamento de profissionais. Muito legal. Eu recebi mais uma pergunta aqui nesta linha, que já vou adiantar ela, porque, gente, por que eu fiz perguntas? Porque a gente recebeu bastante perguntas e então eu consegui me organizar aqui. Falei, gente, vou fazer um bate-papo informal, mas eu precisava me organizar, ter uma coisa bem bacana, até porque, afinal, estamos num quadro chamado Entrevistando. Tá? Então, para entrevistar, a gente tem que ter tudo bem organizado, para que você que está aí do outro lado possa ver que tem uma linha, né, de raciocínio e pensamento. Ok, ele respondeu essa pergunta, e aí a pergunta que chegou do Marcelo Lobato, que é hipnólogo, ele é enfermeiro, ele perguntou, gostaria de saber se já teve experiência com a hipnose ou auto-hipnose para a ansiedade. Você já teve alguma experiência com esta prática, ou conhece algo a respeito? Ele mandou essa pergunta. Aí eu quis emendar porque você estava trazendo das estratégias não farmacológicas que poderiam auxiliar e também como nós podemos manejar neste momento da pandemia. Eu pessoalmente não, Sérgio. É claro que alguns cursos que eu já tive a oportunidade de fazer, eles alinham bastante a hipnose com outras técnicas. Por exemplo, como eu comentei no começo, o biofeedback cardíaco, né, é uma estratégia bastante interessante de você propiciar um estado de coerência cardíaca e amenizar a ansiedade. O que você faz o seu objetivo nesse momento é de você estimular o seu sistema nervoso autônomo parasimpático e equilibrar o seu sistema nervoso autônomo simpático. Só para fazer uma breve contextualização, né? No momento de ansiedade, de o que a gente chama de ataque de ansiedade ou de pânico, né? Existe um estímulo simpático, né? Que gera essa sensação de programa o seu corpo para luta ou fuga, né? Ou seja, Sim. aumenta a sua frequência cardíaca, o sistema nervoso autônomo simpático aumenta a sua frequência cardíaca, dilata a sua pupila para entrar mais luz no seu olho, abre as suas narinas para você conseguir receber mais ar, sua frequência respiratória pode aumentar. A ideia é chegar mais músculo mais sangue no seu músculo para você conseguir ou lutar ou fugir, né? E o parasimpático, esse estímulo do parasimpático, contrabalanceia esse simpático, trazendo esse estado de luta ou fuga para baixo, certo? E a gente faz isso Uhum. através desse estado de coerência cardíaca, técnicas de respiração que vão estimular o nervo vago a equilibrar o sistema parasimpático com o simpático. E eles associam bastante a hipnose com o biofeedback cardíaco, por exemplo, para tratamentos de fobias, por exemplo, né? Tenho também leituras na PNL também que associam a hipnose no tratamento de algumas fobias, né? Mas eu pessoalmente e profissionalmente, vale lembrar também na residência de psiquiatria, muita gente tem essa dúvida. Na residência de psiquiatria a gente não tem contato com hipnose, tá? Para quem tem interesse, depois, né, vai atrás dessas informações. Mas durante a especialidade em medicina e em psiquiatria, a gente não tem contato com essa modalidade de tratamento.
Eu tive contato com isso de forma teórica em alguns cursos que eu fiz, mas não na minha prática clínica eu não tenho experiência, não. Ah, que legal. Obrigado pela resposta. Aí agora eu vou entrar nas perguntas que vieram da internet, né? O pessoal que mandou para nós através do Instagram. E, pessoal, quem está aqui no dia 11 de janeiro, o Marcelo, que é hipnólogo, estará aqui ao vivo. Vai trazer um pouquinho mais, né? Vai falar um pouquinho sobre a hipnose. E eu só estou esperando para ver o que vai acontecer aqui ao vivo, tá, gente? Ao vivo com a hipnose. Ok, ele agradeceu. Beleza. Pessoal, a primeira pergunta que a gente recebeu, eu não vou citar o nome da pessoa que colocou, mas ele fez, o doutor André já falou sobre isso, mas só vou citar para quem está entrando depois, se existia uma relação entre ansiedade e síndrome do pânico, né? Você já falou isso, mas se puder só dar a resposta direto para a pessoa que fez essa pergunta, por favor. Nos manuais diagnósticos aí que a gente usa como guia, né, na formulação diagnóstica, existem diversos transtornos ansiosos, né, vários tipos de ansiedade. Dentre eles existe o transtorno de pânico e também o transtorno de ansiedade generalizada, vamos dizer assim, é um deles. Assim como o transtorno de ansiedade social, as fobias específicas, transtornos ansiosos da infância, como mutismo seletivo, ansiedade de separação e etc. Mas, voltando à pergunta feita aí, o que seria a ansiedade generalizada? Né? É um estado de preocupação excessiva e antecipatória, certo? É um tipo de ansiedade que ocorre na maioria dos dias da sua semana e por um período longo. Tá? Segundo o manual, isso é maleável, mas por um período de 6 meses, por exemplo, acompanhado de uma incapacidade de relaxar, uma incapacidade de controlar essas preocupações, esses pensamentos, e acompanhados de alguns outros sintomas. Por exemplo, fadigabilidade, dificuldade de concentração, irritabilidade, perturbações do sono, um sono que não é reparador, ou despertares noturnos, ou uma insônia inicial devido ao pensamento que não para de vir, a preocupação, né? Tensões musculares, podem ser identificados cefaleias tensionais, dores no pescoço, apertar aqui os dentes, né? O bruxismo. Então, essa seria a ansiedade generalizada, certo? O transtorno de pânico, ele é caracterizado por ataques de ansiedade, ataques de pânico. O que difere um ataque de pânico do transtorno de pânico, tá? Muitas pessoas no decorrer da vida terão ataques de pânico uma vez ou outra, mas isso não quer dizer que isso seja um transtorno, tá? Para você caracterizar como um transtorno, esses ataques de pânico, eles têm que ser recorrentes, tá? E por um certo período de tempo, ok? E o que contempla esses ataques de pânico? Tá? Eles podem vir ou associados a um estresse, realmente, a você vir mais ansioso, ou não. Ou ele pode vir de uma hora para outra sem ser convidado. E as sensações que você experimenta são esses sintomas que eu comentei do sistema nervoso autônomo simpático, por exemplo, né? De taquicardia, falta de ar, tontura, sudorese, sensação de que você vai enlouquecer ou sensação de que você vai morrer, aperto no peito, falta de ar, pode dar uma sensação de desconforto abdominal, uma sensação de náusea, e também alguns sintomas psíquicos no sentido de despersonalização, como se você estivesse saindo do próprio corpo, por exemplo, ou desrealização, como se o ambiente e a sua volta estivesse se modificando de uma certa forma. Sensações subjetivas essas, né? E qual que é a pertinência de diferenciar um transtorno, além da recorrência, para um ataque de ansiedade? É que após um ataque de ansiedade desses, você modifica o seu comportamento e você passa a ter comportamentos evitativos, por exemplo. Ou então uma preocupação excessiva em ter novamente esses ataques. Ou seja, há uma perduração, uma perpetuação desse desconforto, mesmo que seja na ausência de um ataque, mas há ainda essa preocupação em ter novos ataques. Entende? E aí isso caracteriza um transtorno de pânico. Deu para entender a diferença? Espero que tenha ficado claro.
Ficou muito claro, pessoal. Você que está aqui, esta live vai ficar salva aqui, tá? A gente vai guardar ela bem bonitinho, porque essa informação é muito importante para muita gente. Eu vou correr porque eu tenho 4 perguntas, mais 5 perguntas que vieram da internet, e depois a gente precisa salvar a live, né? Claro. E a outra pergunta é a relação entre ansiedade e café, que a pessoa fez. Pessoal, pode encher o doutor André de corações, viu, gente? Por favor, vamos lá. Isso aí, pode mandar para ele voltar mais vezes. Relação entre café e ansiedade. Existe alguma relação? Acho que eu vou até emendar essa Existe. pergunta com a outra. Uhum. Aí você já. Porque tá meio que tudo junto. Relação entre ansiedade e café e maconha. Aumenta ou diminui a ansiedade? Então, aí já junto as duas. Existe, Sérgio, né, ainda nesses manuais diagnósticos que a gente chama de DSM, né, existe uma categoria dos transtornos ansiosos que são transtornos ansiosos secundários a algum tipo de substância. Vamos colocar assim, tá? E dentre eles, a cafeína é uma dessas substâncias que podem gerar ansiedade, né? Cafeína como um estimulante, né? Uhum. Ela tem lá o seu mecanismo de ação, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas ela estimula o sistema nervoso simpático e gera taquicardia, gera sudorese, gera termogênese, né? E muitas vezes esses sintomas vão ser identificados pelo usuário da substância como uma ansiedade, né? Afinal, isso é interessante a gente colocar também. A ansiedade, como eu falei lá no comecinho, é uma emoção, certo? Mas a emoção, ela não simplesmente cai como um raio na nossa cabeça, né? A emoção, para ela se tornar algo relevante para a gente, ela passa por uma interpretação cognitiva. E essa interpretação cognitiva, um pensamento, né? Ele pode ser consciente ou inconsciente, né? Então, muitas vezes, a ansiedade, ela tá, o que deve ser modificado é a maneira que você pensa, né? A sua interpretação cognitiva desse estímulo, né? Então, muitas vezes, o indivíduo vai tomar um pré-treino com cafeína lá, e a cafeína, obviamente, vai gerar um aumento da frequência cardíaca. Aliás, é isso que ele quer uma termogênese para emagrecer, ou ele quer aumentar a frequência cardíaca para ele render mais no treino dele. Mas isso acaba gerando uma interpretação de que aquilo é algo ruim, né? É um desconforto para ele, e isso acaba vindo a piorar e gerando mais ansiedade, tá? Então, a própria substância pode gerar ansiedade, mas também a própria interpretação cognitiva ao usar a substância também. Eu sou muito fã do café, estava até tomando um cafezinho aqui durante a live, né? Eu acho um alimento bastante interessante, mas é claro que não é para todo mundo, tá? Pessoas com ansiedade realmente devem restringir um pouquinho essa ingesta de cafeína aí, tá? E daí você tinha Legal. feito outra E da pergunta que era em maconha? relação à maconha, né? Maconha. Maconha aumenta ou diminui a ansiedade? Olha, gente, a maconha, já fiz uma live sobre isso, não sei se alguém aí acompanhou, o Alexandre que fez comigo, inclusive, não sei se o Alexandre está aí ainda assistindo, e é um assunto bastante polêmico, então eu não queria entrar em muitos detalhes quanto a isso. Mas o que a gente sabe? Os lugares que legalizaram a maconha, uma das coisas que ficaram muito claras foram o aumento da demanda dos serviços de emergência quanto a ataques de pânico, tá? Então, a maconha, sim, é indutora de ataques de pânico, tá? É claro que depende do indivíduo, depende do tipo de maconha que você vai consumir. Essa maconha tem mais THC, essa maconha tem mais CBD, enfim. Nesse mérito, acho que nem vale a pena entrar. Tem Legal. pessoas que vão se adaptar bem à maconha, tem pessoas que não, todo mundo tem aquele amigo usuário de maconha que fica super zen, tranquilão e etc, né? E vão defender a substância. Mas, enfim, o que a gente tem de dado objetivo e de estudos mostrando é que sim, a maconha propicia ataques de pânico. Legal, obrigado pela resposta. E agora tem a penúltima pergunta. Depois de quanto tempo, essa também veio do Instagram, depois de quanto tempo, após cessarem as crises, inicia-se o desmame da medicação? Uhum. Essa pergunta, Sérgio, ela é bastante interessante no meu ponto de vista, ainda mais
Pelo modo que eu faço meus atendimentos, né? Eu, em busca de uma abordagem integrativa com o paciente, eu estimulo bastante com que ele modifique algumas coisas no estilo de vida dele, né? Então, o que que eu vejo acontecer com muita frequência? A pessoa me procura com um transtorno de ansiedade, vamos dizer, certo? Ela faz uso de uma medicação e essa medicação estabiliza ela. A partir do momento da estabilização do quadro, ela volta na rotina que ela tinha antes de adoecer, ou seja, que gerou todo o adoecimento. Então, ela volta a perder noite de sono para render no trabalho, ou ela volta, eu não digo perder noite de sono porque não dorme, eu digo perder noite de sono porque quer perder noite de sono, porque quer render no trabalho, né? Ela deixa de fazer atividade física, ela começa a se afogar tudo de novo, a se perder na alimentação, né? Ou seja, ela retoma todo aquele comportamento que a fez adoecer, né? Como que eu posso tirar a medicação de um paciente que retornou a ter todo aquele processo? Outra situação às vezes o paciente me procura devido a uma ansiedade, mas que tem um fator causal específico. Por exemplo, é muito comum, vou dar um exemplo de um mestrado, por exemplo. O mestrado está exigindo bastante essa pessoa teve um estresse crônico, por exemplo, e devido a esse estresse crônico, ele veio a desenvolver sintomas característicos de uma ansiedade generalizada, por exemplo, né? A medicação veio, estabilizou ele, ótimo, né? Mas será que vale a pena, apesar de já ter um tempo preconizado pelos estudos, mas ele não terminou o mestrado ainda, será que vale a pena eu tirar essa medicação? Ok? Então, talvez para esse paciente, eu vá esperar ele passar por esse período, mesmo que os estudos falem um tempo específico, eu vou esperar para esse paciente tirar esse evento estressor da vida dele para eu retirar. Então, só dando alguns exemplos. Mas respondendo de forma técnica o que o colega perguntou, os estudos dizem 12 meses a 24 meses de estabilidade com a medicação. Tá? Isso também gera dúvida. Não é porque eu comecei o remédio em setembro que eu vou tirar em setembro do ano que vem. Tá? É um período de estabilidade que a gente busca. Então, por exemplo, eu comecei em setembro, mas teve uma instabilidade em março, e daí eu tive que ajustar a dose. A gente vai contabilizar esse outro período, ok? E mais importante do que isso, porque tudo isso é tecnicalidade, na minha opinião, é tudo muito individual, tá? Eu só estou dando a resposta técnica para o que foi perguntado, não é o que eu levo muito a ferro e fogo na minha prática. O que eu busco muito na minha prática clínica é estimular o paciente a modificar o estilo de vida e abandonar aquilo que o fez adoecer, tá? Existe uma preocupação excessiva, um pensamento recorrente que precisa ser resolvido, resolva esse problema, tá? Você está fazendo uma atividade física, você está cuidando da sua alimentação, você está cuidando da sua higiene do sono, você está tendo momentos de lazer e socialização, você reduziu a sua autocobrança, você sabe se perdoar quando você não consegue cumprir todas as exigências que você tem com você mesmo, tá? Então, trabalhar tudo isso nesse período de um ano que você possivelmente vai usar a medicação é extremamente fundamental. Quando ele entende que ele precisa modificar algumas coisas no estilo de vida dele, às vezes eu consigo retirar a medicação com mais brevidade, inclusive. E eles ficam bem. Além, claro, de, numa abordagem integrativa, investigar algumas causas que possam justificar isso. Nem sempre as causas são puramente estresse ou puramente psicológicas, etc. Né? Existem questões clínicas aí que nem sempre o psiquiatra é treinado a pesquisar que possam justificar um transtorno de ansiedade também. Legal. Doutor André, a gente está chegando ao fim, porque a gente vai salvar essa live. A última pergunta você já respondeu também, mas como a pessoa mandou a pergunta, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ler. O que não pode comer nesta parte, quando a pessoa estiver em crise ou simplesmente estiver passando por esse momento de ansiedade, o que não pode comer? Você falou bastante coisa aqui, acredito que também veio essa resposta junto, mas como a pergunta veio, é a última pergunta, o que a pessoa não pode comer? Então vamos lá, Sérgio. Assim, uma das coisas eu já falei, né? Isso varia bastante de pessoa para pessoa, né? Mas há uma tendência desses pacientes serem um pouquinho mais sensíveis à cafeína. Então, evitar esses alimentos cafeinados seria interessante, tá? Então, café, chá verde, chá preto, refrigerantes, inclusive, seria interessante evitar.
Outro alimento que é bastante ansiogênico aí é o glutamato monossódico, que está presente no shoyu, por exemplo, e também na maioria dos produtos industrializados. Pode não estar lá no rótulo, mas a maioria desses produtos industrializados eles colocam esse glutamato monossódico, que é um intensificador de sabor, né? E ele, em associação, né, não vou entrar em termos técnicos aqui, mas o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório que a gente tem no sistema nervoso central e ele pode propiciar também uma piora da ansiedade, tá? Inclusive tem uma denominação, a síndrome do restaurante chinês, né? Que tem muito glutamato monossódico, come bastante shoyu, etc. E daí o paciente acaba tendo esses sintomas de insônia, irritabilidade, ansiedade, boca seca, depois que sai do restaurante chinês. Olha. Outra coisa que é bastante interessante você tirar são alimentos que geram inflamação, tá? A inflamação, o que você vai fazer, né? Você botou para dentro algo que vai te inflamar, o que você vai fazer? Você vai aumentar seu cortisol, que é uma das vias de resposta ao estresse, certo? Sim. E daí isso vai disparar também o seu sistema nervoso simpático, que vai gerar também ansiedade, tá? Então, tudo que te inflama você deve tirar, ou seja, fast food, gordura trans, óleos industriais, tá? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo canola, tirar tudo isso daí. E talvez alimentos que gerem sensibilidade para você. Geralmente o que a gente faz é retirar os principais alimentos que geram sensibilidade alimentar, dentre eles o trigo, o açúcar, o leite derivados, milho, soja, amendoim, que são alimentos que são mais propícios para dar inflamação, para dar sensibilidades alimentares, inclusive. E depois de um período dessa limpeza, vamos dizer, a gente reintroduz um por um e vê qual que era o alimento que causava mal para essa pessoa. A gente desinflama ela, tá? Por exemplo. Ok? E açúcar, né? Açúcar, farinha, esses produtos ultraprocessados, né? Também não vão ajudar muito, tá? Esse aumento abrupto da insulina vai também gerar uma resposta, propicia uma resposta inflamatória e também esse aumento de cortisol, essa neuroinflamação secundária a esse pico insulinêmico. Tá? Tentando Legal. resumir aqui, né? Claro que tem bastante coisa de fisiopatologia para ser discutida, mas não quero entrar em questões técnicas que acho que não é o objetivo. Não, mas você já respondeu maravilhosamente bem as perguntas, né? E é esse bate-papo. Eu agradeço muito e gostaria também de fazer a minha última pergunta, porque as pessoas que estão assistindo, que gostaria de te passar no seu consultório, talvez para um atendimento, um acolhimento, uma consulta, onde te encontrar, como agendar, como conhecer seu trabalho. Eu sei que através dessa live vou colocar o link da sua página para o pessoal acessar, mas se você puder falar um pouquinho mais do seu trabalho, onde te encontrar, você atende só adulto e adolescentes, como que funciona, um pouquinho aí brevemente para o pessoal te conhecer um pouco mais. Cortou um pouquinho seu áudio, Sérgio, mas eu acho que deu para pegar bem. Você está me escutando? Sim, tô escutando. Parece que travou um pouquinho aí. Eita. Sim. Não, quem tiver interesse de consultar, procurar algum auxílio comigo, né, é só entrar no meu Instagram, né, lá tem o telefone de agendamento, né, vocês podem ligar nesse telefone fixo que está disponibilizado lá, e também tem o link do Linktree lá, acessando esse link, você vai ver lá um número de WhatsApp, possivelmente que é diretamente comigo, você pode tirar a dúvida, ver como que é a consulta, etc. Posso fazer o agendamento para você também sem problemas. E também o meu e-mail também pode, drandrevedovato@gmail.com, pode ser usado também para se comunicar comigo. Estou à disposição aí para quem precisar ou quiser tirar alguma dúvida. Pode perguntar no direct também no Instagram. Estou à disposição aí para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade. E suas últimas considerações, antes da gente fechar essa live, o que você poderia falar para fechar, né? Depois eu agradeço também no final. Por favor.
o pessoal que está aqui assistindo, se você tem alguma orientação final, alguma coisa aí. Não, Opa, acho que a travou. mensagem que eu gostaria de... Chegou? Chegou. A internet, A mensagem que eu gostaria de passar é que, assim, no momento de desconforto, a gente tem a tendência de buscar uma resposta imediata para amenizar esse desconforto, né? Porque eu queria estimular o pessoal a realmente dedicar um tempinho para entrar em contato com as emoções, né? Anotar alterações de comportamento que são fatores predisponentes, como eu comentei no começo da live, para que eles comecem a fazer uma autorreflexão, para que eles comecem a modificar o estilo de vida deles, né? Se você tem um estilo de vida em que você está nutrindo o seu corpo, se você tem um estilo de vida em que você está dormindo bem e reparando lá o seu cérebro, reparando o seu organismo, se você tem um estilo de vida em que você tem uma boa socialização, tem qualidade nas suas relações sociais, pratica atividade física, etc., vai ser muito mais difícil de você vir a adoecer de uma ansiedade, de uma depressão ou de qualquer outra doença crônica, tá? E tudo isso não depende de médico, né? Depende só de vocês. Então, antes de buscar orientações quanto a remédios, o que eu tomo, o que eu faço, etc., tem muita coisa que vocês podem fazer por vocês mesmos, tá? E isso é uma das coisas que eu oriento bastante, né? Vá atrás de informação, entre em contato com as suas próprias emoções, identifique o que você está sentindo, isso já ameniza bastante a ansiedade. E faça por você mesmo, tá? Medite, durma bem, se alimente bem, pratique atividade física. Isso já ajuda bastante na ansiedade. Cuide da sua saúde, tá? E eu queria, por fim, agradecer muito vocês aí pela oportunidade de estar aqui falando, né? Muito obrigado. Espero te encontrar em breve pessoalmente, para a gente conversar mais, para a gente fazer um som também. Chamar o nosso cantor, Dr. Alexandre, também para participar. E eu espero participar mais vezes. Quem sabe no futuro aí você também possa participar numa live lá no meu Instagram e contar um pouquinho dos seus projetos. Muito obrigado, Sérgio. Gratidão. Muito obrigado, doutor André. Estou muito feliz de ter você aqui. Outra coisa, pessoal, enquanto você estava falando, já estava planejando um monte de coisa na minha cabeça, porque a forma que eu estruturo meu Instagram hoje é para poder atingir mais as pessoas, para poder socializar mais. Acho que as pessoas precisam de informações. E vamos programar, sim, algumas gravações com o Dr. André. Então, você que tiver algumas dúvidas, algumas perguntas, mandem para nós. Eu vou até o consultório dele, a gente vai fazer essas gravações de vídeo mesmo, né? A gente vai gravar e a gente vai disponibilizar para vocês terem acesso. Porque às vezes as pessoas têm dificuldades, dúvidas, não tem como ter acesso direto, ele está aqui disponível. Eu agradeço imensamente pela sua disposição, enriqueceu bastante a nossa live, enriqueceu o nosso entrevistando, e você vai voltar, sim, com certeza, já está no meu cronograma aí, né? E o doutor Alexandre também, a gente vai convidar para que nós venhamos, sim, a ter esse momento de interatividade, de interação, de informação. Gostei muito da sua fala, onde a pessoa precisa primeiro ter contato consigo mesmo, né? A pessoa precisa se conhecer melhor, porque faz parte disso. Porque antes de buscar medicamentos, antes de buscar qualquer coisa, porque a gente quer uma solução imediata, como você disse, mas temos coisas que a gente tem que seguir. Foi de grande impacto, de grande importância. Parabéns, mais uma vez, pelo conhecimento, parabéns pela sua exposição, foi muito rica. E só tenho a agradecer, tá bom? Eu começo as minhas lives com música, como eu curto música. Eu finalizo com a música. Claro que eu vou salvar essa live. Tá, gente? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Oi, Malu, tudo bem? Galera, você que interagiu conosco, você que mandou mensagem, muito obrigado. Eu finalizo com essa música que eu curto bastante. Vai ter live, sim. E até a gente vai marcar eu, o doutor André, o doutor Alexandre. Eu, no caso, vou ficar no carrão que eu toco. O doutor André vai pegar o microfone, o Alexandre vai dançar, beleza? Então, gente, tudo de bom. Até o próximo entrevistando, que vai ser segunda-feira que vem. Vamos falar de autoestima com a Silvia Pellegrini. Tudo de bom, até mais. Obrigado, doutor André. Vai ficar gravado. Obrigado, sim, já está aqui.
Até mais. Tchau. Tchau, tchau.